Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje tenho o prazer de estar aqui com a Alessandra Dutra, psicóloga do esporte, ex-presidente da Associação Brasileira de Psicologia Esportiva, atuou com o Comitê Olímpico Brasileiro em 5 edições de Jogos Olímpicos e Pan-Americanos e outros eventos de nível olímpico, tem uma experiência grande aí com esportes eletrônicos. E a ideia com você aqui, Alessandra, hoje é discutir um pouco sobre ansiedade e concentração no esporte. Ou seja, são de fato problemas que definem resultados, né? Então, primeiramente, bem-vindo, bem-vinda e Obrigada. obrigado a sua disponibilidade. Obrigada, João. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse tema aí, que é um tema que realmente é, define placar, define resultado, define a própria pessoa também, quando ela não consegue lidar com isso, né? Ansiedade hoje é um tema da modernidade e concentração também, né? São dois aspectos, são dois eixos, aí, dois tópicos, e são tópicos que são geridos ali na psicologia do esporte. Psicologia do esporte começa com esses temas lá atrás, né, na década de 50 ainda, e até hoje ela vem fazendo sentido. A ansiedade no atleta, a gente, assim, é importante saber que a personalidade ela é muito complexa, e só um olhar assim, né, específico não dá conta de toda a complexidade de uma personalidade. Mas a gente vê que existe dentro do aspecto do atleta assim, uma ansiedade, às vezes estrutural, e às vezes uma ansiedade que é situacional. A gente está vivendo num mundo moderno, e que a modernidade traz como um dos grandes doenças, né, atuais, a depressão e a ansiedade, principalmente a ansiedade. A gente está já vivendo num mundo muito ansioso. Até essa era digital, ela faz com que a gente se sinta mais ansioso, menos concentrado e menos empático também. Esse está sendo o efeito negativo desse comportamento digital que nós estamos vivendo, e que os atletas também fazem parte disso. Então, muitas vezes ele vai treinar, e se ele não conseguir criar aquela chavinha de que estou treinando, estou aqui concentrado no meu, se ele estiver disperso, porque o atleta não é só atleta, ele tem toda uma vida social e tem toda uma vida, né, que não é só de atleta, às vezes é pai, às vezes é filho, às vezes é namorado, às vezes tem outras situações ali envolvidas, né, como pessoa. Muitas vezes ele está treinando, mas com a cabeça em outro lugar. E isso pode refletir em lesão, isso pode acabar fazendo com que ele fique também mais ansioso, isso pode trazer frustração do treinamento, porque o treino não rendeu, e aí vira uma bolinha de neve. Aí a gente nunca não sabe mais o que começou o quê, se foi uma ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação, ocupação, que a gente costuma falar. Então, você se preocupa, tem pensamentos e sensações que faz com que você se antecipe, aliás, se precipite por eventos que você não controla, e aí gera um nível de ansiedade, né? E aí, então, a ansiedade, a gente fala assim, quanto maior a ansiedade, menor a sua autoconfiança. A ansiedade, emocionalmente falando, vai sendo combatida com autoconfiança. O quanto você se sente autoconfiante diante de um problema que você mesmo colocou aqui e precisa resolver. Ótimo. E muitas coisas podem trazer ansiedade e falta de concentração num atleta, né? Legal. Esse era o próximo ponto que eu queria discutir com você, porque, vamos dizer, o que você falou, a ansiedade é um problema do mundo moderno, né? Acho que essa questão de aquela expectativa para o que vai ser amanhã é uma realidade, não é do esporte, né? Mas, por outro lado, o esporte tem vários fatores que potencializam isso, né?
Se a gente for citar alguns deles, né, quer dizer, aquela dependência de resultado, ou seja, o atleta vive do resultado, então, se ele tem resultado, ele vai ser falado bem, ele vai ganhar dinheiro, ele vai, enfim, ter uma série de benefícios. Se ele tem um resultado ruim, ele vai ser mal visto, vai ser criticado, não vai ganhar dinheiro, né, não vai ganhar vaga para uma competição, não vai conseguir seguir em frente na carreira, né. Ah, Quando que esse excesso de ansiedade se torna um problema? Porque uma ansiedade normal todo mundo tem e é natural, às vezes até bom, né? Agora o excesso é um problema. É, quando ela começa a atrapalhar tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, quando ela começa a afetar negativamente o teu treino, um resultado, começa a te impedir de fazer um treinamento planejado, começa a comprometer a sua saúde física e mental, você começa a não dormir, você não começa a não comer direito ou come demais. Então, quando realmente ele vai te prejudicar nas esferas que você vive. Aí que a gente chama que essa ansiedade, ela precisa ser tratada, né? Ótimo. Bom, tem muitos quadros de ansiedade que são pontuais, ou seja, não é uma coisa que está sempre presente, mas que ainda assim pode ser prejudicial. Vou te dar alguns exemplos. Um jogador de futebol, ele pode estar num momento muito bom de resultados e aí está numa véspera de uma convocação de seleção brasileira. Pô, ele às vezes não vai dormir direito porque ele está com aquela ansiedade se ele vai estar no meio de uma lista ali ou não, né? Ou é um atleta que está indo para uma primeira Copa do Mundo, um atleta que está indo para os primeiros Jogos Olímpicos, aquela ansiedade de estar lá. Isso eu não estou nem falando ainda da ansiedade durante o jogo, durante os treinos, né? Agora, ainda assim, essa ansiedade pode tirar o sono dele, e pode atrapalhar o treino do dia seguinte. Tem alguma coisa a ser feita nesse momento? Então, a ansiedade, eu gosto de trabalhar da seguinte forma, João: não menosprezar nenhuma sensação ou nenhuma descarga, vamos colocar assim, né, psicofisiológica que você tiver. Vamos tentar entender o que essa descarga está querendo te dizer. Eu gosto de trabalhar dentro de um aspecto que, ao invés de você tratá-la como inimiga, que você trate como uma amiga. Então, vamos reconhecer essa ansiedade e vamos ver quais são os gatilhos que estão envolvendo essa ansiedade. Tá. Porque muitas vezes é isso, às vezes a ansiedade ela vem para tentar te reorganizar. Ela não vem para ser a sua inimiga. Ela vem como uma forma de um sinalizador que fala: epa, ó, tem alguma coisa que está acontecendo com você que você está precisando se reorganizar. Então é isso que a gente precisa entender, entendeu? Assim, né? E precisa buscar com um atleta. Então, nesse primeiro momento, a gente gosta de trabalhar, eu gosto de trabalhar assim, ó, não menospreza isso. Vamos perceber quantas vezes isso está acontecendo, quais os momentos isso está acontecendo. E aí, dependendo do que a gente está colhendo ali, a gente vai conseguir identificar. Ah, nossa, olha, você não está dormindo bem porque você está prestes a ser convocado. Ah, nossa, você não está dormindo, nossa, você não está comendo direito. Ó, isso, olha, você está ficando sem atenção porque você está pensando só na sua namorada lá que você, né, no seu relacionamento e não está aqui, né? Então, a gente precisa entender o que essa ansiedade está falando para ele. E Ótimo. aí, com isso, a gente consegue mapear e consegue fazer as intervenções, né? Às vezes você vai precisar de técnicas de respiração, às vezes você vai precisar de medicação, às vezes você vai precisar encontrar alguma ferramenta que seja mais sólida, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o que você acredita, para poder ter o controle disso naquele momento. Eu falo que é manejo, você tem que aprender a manejar esses estados emocionais. Ótimo. Bom, antes de partir para a parte de jogo em si, uma última coisa que essa preparação no dia a dia do atleta, né? Me lembro muito de conversar com uma das principais jogadoras aí de futebol do Brasil, uma das mais conhecidas jogadoras aqui, e era uma convocação de final de ano, né? Aquela convocação em dezembro, começo de dezembro.
E o que ela me falou? Pô, esse ano eu só passei, eu acho que era 70 dias dormindo em casa. O resto eu estava viajando, estava em concentração, estava em competição. E ela tem uma família, tem uma namorada, enfim, tem uma vida fora daquilo. Como é que você vê, às vezes, esse excesso até de concentração? Porque aquela coisa, o jogador, às vezes, ele tem que comer com o time, tem que dormir com o time, tem que fazer tudo. Será que ele precisa de tudo isso mesmo? Esse excesso de tempo com o clube, às vezes, não deveria ser melhor gerenciado? Então, eu entendo, ó, é que depende também, né? Eu falo que existem dois tipos de atleta. O atleta que ele é mais individualizado, e mesmo trabalhando num grupo, né, estando numa modalidade coletiva, e tem aquele atleta que ele é mais coletivo. O atleta individualizado, ele é independentizado do time. Então, ele tem necessidade de falar com a família, ele tem necessidade de comer na hora que ele quer, ele tem a necessidade de falar com a namorada, ele tem necessidades individuais que, satisfeitas, o deixam mais equilibrados para o time, tá? E tem aqueles atletas que precisam da conexão com o time, tá conectado com o time. Então, para ele comer com o time é importante, ter uma rotina com o time é importante, fazer coisas juntas com o time é importante. Acho que é uma arte e acho também que eu sempre falo para esses atletas que são mais individualizados, né, que precisam dessa individualização, assim, essa individualidade, falo assim, olha, você está numa modalidade coletiva, então você precisa nesse momento ter um bom senso de que você precisa fazer uma negociação com você mesma na hora das suas necessidades individuais e também entender o quão é importante para o seu coleguinha ter conexão com você, para que ele possa jogar bem. Porque você está numa modalidade coletiva. Você não está numa modalidade individual. Então, na hora que a pessoa consegue entender que ela pode ceder um pouco, é muito importante. Isso faz o time evoluir muito. E na hora que o time também consegue entender que as necessidades individuais também elas devem ser Respeitadas. Devem ter atenção, poxa, que legal, né? Então, acho que é uma responsabilidade e um ceder de ambas as partes, assim, para que as coisas possam criar uma harmonia, porque trabalhar em grupo, ainda mais em time de futebol, vamos pensar assim, que é muita gente, né? São 22 quase, né? Não 11, por conta de você ter que ter sparring e tudo mais. Mas você precisa entender que é um jogo, que você precisa também aprender a jogar esse jogo coletivo, né? E não é fácil, mas precisa. Que bom, legal. Bom, agora vamos para a situação mais do jogo, da competição. Né? Quando você. Muitas vezes, assim, o atleta está pensando no resultado daquilo que ele vai fazer. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. No tiro esportivo, todo mundo vai acertar o tiro no melhor, na pontuação máxima. Né? Quem que vai perder é aquele que erra mais, né? Ou seja, acertar todo mundo acerta. Quem erra mais perde, quem erra menos ganha. Né? E o erro naturalmente faz com que você perca um pouco a concentração, que você saia um pouco daquele momento do jogo. Né? Sim. Como é que você consegue trabalhar esse momento no atleta? É só o jogo, é só o treino? Júlio, mindset. Júlio, é assim, João, é mindset. Então, por exemplo, a gente entende que exatamente isso. Quem erra menos, leva. Quem erra mais, perde. Você tem que começar a trabalhar o mindset desse atleta. Onde ele tende a olhar para, né, se ele olha mais para o erro ou se ele olha mais para o acerto. E fortalecendo e fazendo ele treinar essa habilidade de olhar mais para o acerto do que para o erro. E isso é treinável. Isso a gente treina. A gente treina com atividades cognitivas, isso a gente treina
conversando a respeito, isso a gente treina demonstrando situações onde a pessoa pode reverter aquela situação do erro em acerto, trabalhando respiração, isso tudo é importante. Então, na hora que a gente vê isso, na hora que a gente vê essa mudança assim como as habilidades físicas, elas vão sendo trabalhadas para que a pessoa possa ter cada vez mais recursos físicos para aguentar todo um período lá de 90 minutos correndo. Assim como você tem que ter habilidades táticas, técnicas, onde você vai ficando cada vez melhor no chute a gol, no cruzamento, na assistência, enfim. Vai estudando a estratégia. Você também vai desenvolvendo habilidades mentais para você poder cada vez mais ficar concentrado e não com distrator, porque o nosso normal é prestar atenção aos distratores, que são situações que vão levar a gente a se desconcentrar. A gente quer mais fugir, a gente tem, né, até fisiologicamente, duas grandes respostas aí, ou a fuga, ou a gente vai fugir, ou a gente se encoraja, ou a gente enfrenta. Né? Então, nesse momento, a gente também vai fazendo o quê? Essas escolhas aqui, né, porque o nosso frontal vai nos permitindo isso também, para que você possa criar escolhas melhores e vai treinando essas escolhas melhores também. Então, se blindar é um processo de treinamento Tá. mental. Bom, você fala muito naquela questão de tentar tirar os pensamentos paralelos, né? Ou se focar no que você está fazendo e tirar a cabeça de outras, enfim, desses distratores aí, né? Uhum. É possível você se manter 60, 90, 2 minutos, 2 horas, ah, tirando os pensamentos paralelos? Não, não é possível. Esses pensamentos paralelos, tem hora que eles vêm com mais intensidade, tem horas que ele fica menos intenso, mas eles estão lá. O que você vai ter que fazer é treinar sua escolha, de ouvi-los ou não. Entendeu? Ótimo, mas De talvez prestar tenha atenção momentos que neles ou não. você. Mas você poderia falar que, ó, em alguns momentos é bom você dar atenção para esse pensamento para poder depois se concentrar. Eu vou te dar até um exemplo. Quem tem aí mais de 40 anos certamente se lembra muito da Hortência jogando basquete, né? Que ia arremessar a bola, ela tinha um gesto característico antes de fazer um arremesso aí um arremesso livre, né? Aquele claramente é um momento em que ela fala, não, agora é aqui, né? Agora eu tenho que pensar na bola, agora deixa o resto de lado, né? Uhum. Talvez antes desse momento seja aquele momento de, pô, deixa acontecer um pouco, pensa no resultado, pensa um pouco e agora vamos concentrar no ponto, né? Então, mas Você consegue isso é ter esse trabalhado, controle? João. Então, isso é trabalhado. Que ela conseguiu, ela tinha uma capacidade, por exemplo, de hiperfocar e esquecer de tudo. Tem até um filme que fala sobre isso, que não vou lembrar agora o nome dele, que ele falava ativando a máquina, sabe? Então, aí ele hiperfocava, ele era um jogador de beisebol, e depois ele já saía daquele momento especial de concentração. Acho que a gente tem momentos especiais de concentração e a gente vai treinando esses momentos. E claro que é assim, que na performance tem muitas variáveis que estão envolvidas. Você deixar a coisa fluir, você deixar se conectar com o ambiente, tudo isso são segundos. Só Tá. que você vai treinando tudo isso, né? Então, para mim, a Hortência, ela tinha essa capacidade de hiperfocar na hora que ela precisava e também de criar uma atenção mais distributiva na hora que ela precisava ver outros fenômenos também. Tanto que Ótimo, era ela que ia, né, para a cestinha. Não era ótimo, outra ótimo. pessoa. Bom, já tem outras modalidades em que talvez você possa se desligar até daquilo que você está fazendo, né? Que é deixar a máquina fluir. Vou te dar 2 exemplos. Um seria um mergulhador, quem faz mergulho livre, que você sabe que você vai ficar ali 3 minutos sem respirar e vai descendo. Se você ficar pensando no que você está fazendo ali,
você vai Não gastar dá. mais energia, não É, pode, né? E outra é exatamente. até umas provas de ultra resistência, né? A maratona para cima, vamos dizer, na corrida. Sim. Chega uma hora que aquele atleta ele praticamente desliga do mundo, né? Quer dizer, ele vai, deixa o Uhum. corpo ir, né? Quer dizer, Isso. ah, como fazer para manter um rendimento com a mente mais desligada, vamos dizer assim. Então, também é uma coisa que você vai treinando, mas, por exemplo, você tem que ter uma noção muito grande da sua, primeiro do seu físico, do seu físico. Segundo, você tem que ter uma capacidade de entender, por exemplo, a ultramaratona, eu gosto muito de fazer em 5 etapas, que a pessoa vai pensando em 5 etapas, né, as 2 primeiras horas, o que vai fazer, como que é a sua concentração, aqui começa já um período de dor, aqui começa a dor intensa, né, então você entender todo o fluxo aí da trajetória aí de uma ultramaratona para você, poder ir entendendo as sensações que também vão sendo criadas em você, conforme você vai desempenhando aí a função. Um outro exemplo, quando, né, quando você está lá na motocross freestyle, você não tem tempo, você não pode pensar, você não pode pensar, saltou, você tem que realizar o movimento, você tem que se concentrar no movimento, porque se você pensar, você se desconcentra. Claro, claro. Tudo é muito, né, então depende de cada modalidade. Então o que que eu falo? Eu acho que você tem que conhecer primeiro o teu corpo, segundo a tua modalidade, terceiro, quais são as exigências emocionais e mentais que aquela modalidade te pede e saber como você vai usar cada momento dele a teu favor, né. Por isso que tudo para mim, João, tem que ter a questão da preparação, a preparação mesmo para você poder ir entendendo esses processos, né. Ótimo. Então, vamos dizer, uma técnica para eu gosto muito de uma técnica que eu vou trabalhando de zigue-zague, a questão da concentração ali para você, sair daquele momento da dor, disfarçar a dor através de um mecanismo perceptivo. Só que funciona para um tipo de pessoas, para um outro tipo tem que cantarolar. É assim, você tem que criar, aí sim, criar distratores para você não se concentrar numa coisa que você está sentindo, porque senão você corre o risco de se desconcentrar e perder rendimento. Então, é saber usar também os distratores a seu favor, né? Exato. É gerenciar eles e não ignorá-los, né? Seria um pouco É. isso. Tá. Alguns esportes que são definidos por pontos, né? Então você vai pegar como exemplo tênis, tênis de mesa, vôlei. São esportes que vivem ponto a ponto, é uma jogada, cada jogada é um ponto para alguém, né? E é muito comum a gente ter aquelas situações em que um time de repente está ganhando, aí leva 4, 5 pontos seguidos e aí começa a perder a resposta, né? Uhum. Claro que isso pode ser por mérito do adversário, mas muitas vezes é mais decorrente de Sim, uma perda de concentração ali, perda sim. na situação do jogo, né? E agora, você está lá, o que pode ser feito para isso? Olha, eu Olha, gosto vamos. muito a palavra, tem uma palavrinha mágica, até mesmo para ansiedade, respira. A respiração, para mim, é a comunicação que você tem com o seu cérebro e com os neurotransmissores que vão poder fazer você mudar todo esse cenário. Embora eu também acho que é muito louvável assim. Você tem rounds que, que são, para mim, que são técnicos e rounds que são psicológicos, né? Então, quando você está ali mesmo no tênis, tem pontos ali que são técnicos e tem pontos ali que são psicológicos. Então, se você saca, você perde o primeiro ponto ali, aí o segundo, o terceiro, o quarto, você tem que aprender a voltar. Senão você já começa a ter sua autoestima, sua autoconfiança extremamente abalada. Para mim, eu brinco a regra dos três. Então, se você teve 1, 2, 3 sucessos, se imponha para você poder manter aí o placar. Se você perdeu,
né, 1, 2, 3, se imponha para você poder se recuperar para não deixar o outro adversário crescer. Então, entender o que vem a ser um round psicológico, por exemplo, e um round técnico também. Ótimo. E é E isso está tudo, dentro do sistema combativo, falo, né, também, tá, isso é tudo mental. treinável, né? Quer dizer, são Tudo coisas que você treinável. pode estar ali com o psicólogo na beira. Daí a importância de estar com o psicólogo nessas modalidades, trabalhando, Sim. porque no fundo é o que define grande parte dos É. jogos, né? É, aquela coisa, eu sempre costumo, nos jogos eletrônicos, eu chamo isso de round a round, e no tênis, que eu trabalhei muito tempo com badminton, enfim, é ponto a ponto. Então, ó, ponto a ponto. Então, se concentra no ponto a ponto, que parece simples, mas é muito difícil, porque se você erra e você vai para um ponto seguinte, você pode ficar ainda naquele ponto que você errou. Exato. E aí começar a perder por conta disso, porque você perde a concentração, fica mais ansioso, aí perde de novo o terceiro, aí você já não tem mais nada a ver com aquele ponto que você perdeu, tem a ver com a falta de autoconfiança que começa a bater. Então, os ciclos, né? E aí, como é que você volta? A tua capacidade de. Você vai se frustrar, vai cometer erros, porque o jogo é isso, vai ter momentos onde você vai estar mais em performance e tem momentos que você vai cair a performance. Isso é natural do próprio jogo. Mas é como você faz para voltar mais rápido desses momentos, porque você vai ficar mais distraído, vai ter gatilho, mas como é que você volta mais rápido desse momento? E aí que a gente vai entendendo como que funciona cada um para ver as ferramentas disponíveis de cada um para trabalhar aquilo como um ponto forte para ele de recuperação. Ótimo. Para Então, finalizar, respirar. assim, eu queria É. voltar só para uma situação, vamos dizer, disputa de pênaltis no futebol. É claro que a gente pode usar isso como um Nossa, aí exemplo. tá muito, né? É, Tá muito comum, né, vamos, João? vamos, vamos pegar isso como um exemplo, mas obviamente que isso pode ser extrapolado para outras modalidades. Então você tem ali 5 atletas que precisam ser escolhidos, né, que vão bater o pênalti, e obviamente ali cada um é definidor, né? Sim. Uma vez eu me lembro de conversar com um treinador, grande treinador aqui no futebol brasileiro, e ele falava, pô, treinamos, fizemos lá todo o treinamento, tudo, pois é o melhor batedor de pênalti, mas ele vai no jogo ele erra, né? Quer dizer, ele vai no jogo e erra. Você tem atletas que está com 30 anos e que tem essa característica de que ele pode ser tecnicamente muito bom para fazer aquele momento definidor, né? Uh, Outros que nunca vão conseguir fazer isso. Quer dizer, tem atleta com 19 anos que tá, pô, pega a bola, assume a responsabilidade, vai lá e bate, faz o melhor possível dele, e tem outros que vão fazer coisas que falam, como é que essa pessoa fez isso? Né? Uh, isso é a personalidade, é o treinamento, o que você vê isso? Eu acho que é uma mistura de personalidade com como você lida com a pressão naquele momento. Então, tem pessoas que com a pressão ela fica no estado emocional diferente e todo o movimento motor que você faz para poder, né, que você está acostumado a fazer ali, ele é comprometido pela respiração tua que fica mais acelerada, pelo pensamento, por instantes de não de focar com muita pressão e isso atrapalhar todo o teu processo visomotor, toda a tua coordenação e você botar a coisa para fora ou do lado, porque você não está aqui dentro trabalhando e não foi trabalhado a sua visualização, a sua capacidade de se blindar, até mesmo de blindar os seus próprios pensamentos intrusivos. Então, para mim, tem uma mistura aí de personalidade com como você está lidando com a pressão naquele momento. E para mim, erra aquele que não está concentrado, entendeu? Ele está pensando em outra coisa. Claro. E a questão da confiança aí, como é que entra? Porque você tem A atleta. confiança a confiança entra muito nisso que eu estou te falando. Assim, quando você entra confiante, você entra muito blindado. Você entra muito conseguindo separar o que você precisa fazer ali de todo o resto, até dos seus próprios pensamentos. Você consegue ter autoeficácia.
Existe uma diferença entre autoconfiança e autoeficácia. Às vezes o atleta não tem autoconfiança, mas tem uma autoeficácia muito grande. E ele se pauta nisso para poder fazer o gol, por exemplo. E tem pessoas que têm muita autoconfiança, mas não têm autoeficácia. Então ele vai lá, ele se encoraja diante de todo um... Ele é um finalizador, mas ele não é confiante na tarefa dele o suficiente. E aí, Tá. então, também comete todos esses erros. E até uma coisa que vem um pouco dentro disso, mas você tem um atleta que eventualmente é o batedor oficial de pênalti do time, vai lá, bate um pênalti e erra. Aí É. daqui a 15 minutos tem a disputa de pênaltis, né? E tem Aham. que bater novamente, ele já errou um. É a hora de. Isso. Talvez seja uma coisa individual. Aí, ó, esse, decidir se vai tirar ele ou se vai manter ele ali. É, eu tenho uma impressão, assim, eu tenho uma orientação de vai de novo, vai de novo, até perder esse medo. Senão o medo começa a ficar como um carimbo, sabe? Claro. Então vai, né? Porque às vezes para mim é mais importante recuperar o atleta do que aquele resultado ali. Porque eu tenho outros resultados para conquistar também. Então eu tenho Obviamente que outro, se não é né? uma final de Copa do Mundo, né? É, exatamente. Legal. Então a gente tem, né? Mas a gente tem que entender que para ele voltar a ter autoconfiança, ele vai precisar fazer isso. Então você falou bem, falou assim, agora situações onde você está definindo um campeonato, definindo uma Copa do Mundo e tudo mais, aí vai da tua decisão, mas eu daria sempre confiança para essa pessoa ir lá e refazer, porque daí isso traz para ela mais autoconfiança e aí a chance dela poder é, ter sucesso agora vai ser maior. E isso também tudo é treinado, João. Ótimo. A ideia era um pouco essa aqui, Alessandra, entender que existe questões aí relacionadas à personalidade individual de cada atleta, existe uma questão de momento do atleta, não só no esporte como na vida, e Sim, existe o treinamento, né? Quer dizer, então, obviamente, e a experiência, né? Então, né? aquele atleta, ele sabe que ele já errou 15 pênaltis na vida dele, só que ele acertou 300, né? E Uhum. sabe que, pô, errou um, mas tudo bem, é mais um daqueles 15, né? O outro É, que ainda não tanto, então a experiência conta também, né? Então, é, eu eu acho vejo. que é tudo uma questão muito individualizada, mas acho que o ponto principal é entender que tem treinamento para isso. Tem treinamento e também aquele momento da pressão ali, como é que você está gerenciando a pressão, né? Às vezes você nunca sentiu a pressão, mas aquele dia você sentiu a pressão. Opa, peraí, estou sentindo a pressão. Mas será que eu vou? Assim, questionou, meu, eu não sei se tem que ir bater, entendeu? Então é isso que eu estou falando. Acho que tem que a pessoa tem que começar a ter muito essa. Existe uma diferença, como eu falei, entre autoconfiança e autoeficácia. Quando ele tem essa informação, fica muito mais fácil para ele decidir. Legal. Treinamento seria um trabalho Um para trabalho resultado. individualizado para resultado. E para mim, treinar, 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 focar. Naquele momento, só existe. Eu vou falar uma coisa que eu falo para os jogadores: só existe você, a bola e a trave. Você, a bola e a trave. Não existe mais nada, nada importa mais. Ah, mas é o último. Não importa. Ah, mas não. Você, bola e trave. Você, bola e trave. Você tem até que até deixar assim, você não pode nem ver o goleiro. É um treinamento. Certo. E assim, a mensagem que eu acho que é importante estar daqui é que o psicólogo, ele atua o psicólogo do esporte, atua com foco em resultado, não ou seja, não ele não está procurar o psicólogo não é fraqueza mental, não é Não, sinal de é, fraqueza, é um sinal, é uma coisa, quer dizer, todo mundo é influenciado por resultados, é isso que a gente sim. está buscando melhorar, né? Hoje eu acho até assim, irresponsabilidade da pessoa ter preconceito com relação à psicologia do esporte, porque ela vem ali para te ajudar a aumentar as suas habilidades e não a falar, porque nós somos, né, o nosso cérebro, ele quer problemas para ser resolvidos, né? Então, a gente vem aqui para desmistificar todo o trabalho do psicólogo, que já foi, né, a era dela ser patologizada, né? Hoje ela está aí para no dia a dia das pessoas para ajudá-las a viver esse mundo de uma maneira melhor, né? Na performance é a mesma coisa, para poder ser feliz nos resultados. Que bom.
Alessandra, obrigado mais uma vez a Obrigada a disponibilidade você, João. e espero contar com você em outras discussões aqui. Tá, muito obrigada.